Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela por si só é palavra do Senhor. É poderosa, é infalível, é inspirada, capaz de penetrar, de transformar e de, por meio do Espírito Santo, gerar em nossos corações fé. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos conduza nesse momento de meditação da tua palavra. Que o nosso entendimento, que o nosso coração, ouvidos, olhos, sejam abertos pelo Senhor, para que possamos compreender a tua palavra. Assim nós te pedimos e te rogamos, em o nome de Jesus. Amém. O livro de Isaías, no Antigo Testamento, é, por muitas vezes, chamado como o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele traz muitas informações a respeito de Cristo. Tantas a ponto de que muitas passagens que vai ser citado no Novo Testamento para dizer quem era Cristo, o que ele fazia, por que ele veio, quem falou dele, por diversas vezes vai ser citado o profeta Isaías. Como disse Isaías, como disse o profeta Isaías. Então, o Deus, na sua infinita graça, usa Isaías como profeta para anunciar à nação de Judá aquilo que ainda viria a acontecer, provavelmente cerca de 700 anos depois, para que eles soubessem que Deus iria perdoá-los, não propriamente perdoando eles por eles fazerem algo, mas o próprio Deus ia se entregar por meio do seu Filho para que nós então recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Quando nós pensamos no que é o livro de Isaías, os primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 6, nós vamos ver uma descrição de como está o povo de Israel, o povo de Judá, naquele momento.
E como nós vemos por meio do livro de Isaías, é uma nação que está longe do Senhor. É por meio do livro de Isaías que nós vamos ouvir Deus questionando o povo de estar na presença de Deus, porém o coração, a boca, a mente, os pensamentos estarem longe. O que eles estão fazendo é simplesmente ritualismo. Eles não estão lá para adorar a Deus, não estão interessados se Deus vai se agradar daquilo. Eles estão lá porque aprendeu, é o jeito que eles devem fazer, então vamos fazer, não tem outro jeito. Do capítulo 7 até o capítulo 39, Deus vai usar então a ameaça da Assíria, e nós estudamos aqui na igreja o capítulo de Isaías, que vai falar sobre justamente esse modo como Deus vai tratar o povo de Israel por meio do profeta Isaías, para que o povo não confie nas outras nações, no exército das outras nações, mas confie no Senhor. E nós aprendemos naquela oportunidade que o rei não confia. E aí Deus então permite a invasão. Mas para mostrar que enquanto nós confiarmos em nós e nos seres humanos como salvação, como solução dos nossos problemas, nós estamos perdidos. Do capítulo 40 até o capítulo 55, que vai preencher esse bloco do capítulo 53 que nós lemos, vai mostrar como Deus então vem redimir esse povo que é pecador, que tem prazer em pecar e que está totalmente distante do Senhor voluntariamente. E então Deus, por meio do profeta Isaías, vai mostrar o servo do Senhor. É claro que nós não vamos ler no livro de Isaías Jesus Cristo, Cristo, nós não vamos ver esses nomes, mas ele vai ser tratado como o servo do Senhor, como o Redentor, como o Salvador, mas não pelo nome que nós conhecemos de Jesus ou de Cristo. Pelo menos traduzido em português, nós não encontramos dessa maneira. E o livro então encerra, capítulo 56 até o capítulo 66, mostrando que o povo vai retornar, é uma promessa do Senhor, eles irão retornar do exílio na Babilônia, e quando eles retornarem, o desafio é continuar confiando no Senhor e não nas outras nações. Pensando então, especificamente, o capítulo 53, por que há esperança para mim e para você? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. É o que Isaías vai dizer no verso 1 até o versículo de número 4. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías, por meio da revelação do Senhor, começa já questionando a incapacidade do povo vir a crer naquilo que ele iria revelar a partir do versículo de número 2. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Em outras palavras, o que a palavra de Deus quer nos ensinar é que o evangelho que vai ser anunciado, as boas notícias de salvação, não pode ser recebido se não for pela fé. Uma mente que não há a transformação e a direção do Espírito Santo, é impossível de crer em Cristo Jesus. Você pode fazer a melhor pregação que já se foi feita no mundo desde o tempo de Jesus Cristo, se não for pela atuação do Espírito Santo no coração, desvendando os nossos olhos, trocando o nosso coração de pedra por um coração de carne, fazendo com que nós vejamos além do natural, além do esperado, não vai crer. Não vai crer. E por isso que ele começa dizendo, quem creu em nossa pregação? Há uma passagem muito interessante
onde Paulo escreve dizendo que as coisas de Deus são loucura para os homens. Porque você falar a respeito de um homem que é Deus e ao mesmo tempo é homem, e que veio e viveu, e tudo que ele sofreu e pagou de forma imerecida foi carregando o juízo que estava sobre mim, isso não é fácil de crer. Se não for pela loucura da pregação do Evangelho, nós de modo nenhum vamos crer. De modo nenhum vamos dar atenção para isso. E como muitos vão dizer, e nós temos ouvido cada dia mais e mais, sempre nos discriminando por crermos em contos de fadas, em lendas, quando na verdade nós já sabemos que é impossível crer na pregação do Evangelho se não for pela verdadeira fé que vem do Espírito Santo em nossos corações. Então, após dizer isso, ele começa então falando a respeito do que vem a ser essa pregação impossível de se crer pela mente natural, pela compreensão natural. Verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. A primeira característica que Deus está revelando ao profeta Isaías é que o modo como o povo viu Cristo, e aqui viu não é no sentido que já veio no tempo de Isaías, mas ele está escrevendo para algo que vai acontecer. Então, o verso 2 e o verso 3, ele está descrevendo qual será a visão do povo para com Cristo, quando Cristo então se encarnar e viver o seu ministério. Então, olha só, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. A primeira coisa é que o modo como Cristo foi se desenvolvendo aos olhos do povo era insignificante demais. A ideia aqui de renovo e de uma raiz em uma terra seca, quem trabalha aí com agricultura sabe que uma raiz nascendo em uma terra seca é muito frágil, quando já não nasce praticamente morta, ou próxima ali de morrer, porque além de não ter os nutrientes necessários, a falta de outras plantas ao redor faz com que o sol queime ela toda. Então, ao olhar do povo, ele era insignificante, ele era como um renovo, ele era como uma raiz nascendo em uma terra seca. Em segundo lugar, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ou seja, em segundo lugar, a característica que o povo via em Cristo era que ele não tinha nada de formosura, de esplendor, de glamuroso. Lembra, o modo como Cristo nasceu já é uma prova do como seria esse nascimento humilde. Nasceu na manjedoura, não tinha lugar, não tinha nenhuma hospedagem disponível naquele momento. E aí o único lugar que Maria pôde dar à luz a Cristo foi numa manjedoura. Hoje nós enfeitamos, né, tudo limpinho, coloca pisca-pisca, pano, mas naquela época o que amaciou foi a própria ração, a própria alimentação dos animais. Por eles estarem fazendo uma viagem e não esperar o nascimento naqueles dias, não é como hoje nós temos a oportunidade de marcar o dia, a cesárea, e já com as malas, tudo pronto, fralda, tudo empacotado para cada dia, dia 1, dia 2, dia 3, fraldas reservas. Não era dessa maneira. Eles estavam indo lá para se recensear. E ali Deus então permite que haja o nascimento de Cristo Jesus. Então, o povo esperava que o Messias viesse de um rei glamuroso, nascido em um berço de ouro, onde, à semelhança de Moisés, ele fosse educado pelos melhores professores da época, fosse instruído pelas melhores escolas, e quando chegasse o tempo, ele libertaria Israel não do pecado, e não dos seus corações corruptos e escravos do pecado, mas do Império Romano. Essa era a expectativa do povo. E aí o que Deus faz é frustrar totalmente essa expectativa.
E como nós estamos vendo, o povo espera que ele pelo menos seja bonito, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Muitas vezes a gente usa esse versículo para dizer que Jesus Cristo, em outras palavras, era feio, mas se nós prestarmos bem atenção, a beleza aqui, a referência é o povo. Então, o povo olhava, nós não somos bonitos aí. A imagem dele, a beleza de Cristo não nos agrada. Ela não é aquilo que nós esperamos de um filho de Deus. E como consequência disso, o que o povo faz? Olha só, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, não demos assunto. É claro que quando chega no tempo do Novo Testamento, nós sabemos que a fama de Jesus vai crescendo de tal modo que os fariseus, os escribas, passam a questionar e, de certo modo, até ficar enciumado com essa fama de Cristo. Porque, além de ser o Cristo, aquele que fazia milagres, na ótica do povo, o milagreiro, ele era também um excelente mestre. A ponto de que o povo ouvia os seus ensinamentos e comparava com os ensinamentos dos escribas e dos fariseus e dizia, olha, esse daqui, esse tem autoridade para ensinar. Esse não fala da boca para fora, ele fala e vive. Então, o ensino dele é incrível. Quando ele desce do monte, após o sermão do monte que nós conhecemos, o povo está maravilhado pela doutrina de Cristo. Mas eles não ficavam pela doutrina dos fariseus e nem dos escribas. Mas essa rejeição que ele está falando aqui, no verso de número 3, é justamente o modo como o povo trata Cristo. O mesmo povo que estava hosana ao que vem nas maiores alturas, depois é o povo que vai dizer o quê? Crucifica-o, solte Barrabás. A gente não quer nada com Cristo, crucifica ele. Ele sim é o quem deve ser castigado, é quem deve ser ferido. Então, ele foi desprezado. Como filho de Deus, ele foi aquele que os homens, mulheres, crianças, olhavam, mas virava o rosto. Ele era desprezado e foi desprezado por aquilo que aparentemente ele aparentava ser. O povo não tinha essa capacidade de olhar para ele e ver nele o Messias, o Filho de Deus. Isso já era juízo. Nós vamos ver que o juízo de Deus sobre o povo de Israel era cegá-los para que vendo, não cresce, ouvindo, não cresce. Mas como juízo pelos pecados que eles anteriormente já tinham feito, ao apedrejar os profetas, matar todos aqueles que o Senhor enviava para anunciar a palavra de Deus. Então, o que nós vemos aqui é justamente como o povo via Cristo. E aí o interessante é que o versículo de número 4 vai ser justamente o contraste disso tudo. Aqui na nossa Bíblia está escrito "e certamente", mas muito mais do que certamente, é uma expressão de olha só o que eles não sabem. Verso 4, então diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em outras palavras, por meio da revelação de Deus, o profeta Isaías traz aqui algo totalmente inesperado. Vou dar um exemplo. Sabe aquelas pegadinhas em que a pessoa se veste de mendigo? E aí a pessoa vai numa concessionária, e aí nessa concessionária
ele tenta conversar com os vendedores, e aí os vendedores olham para ele, tá sujo, aparência, lembra? Pelo que o povo via. O homem está aparentemente sujo, aparentemente é pobre, aparentemente não tem dinheiro, aparentemente vai ser uma perca de tempo atendê-lo. E aí, conforme a pegadinha vai acontecendo, até que vem alguém para atendê-lo, quando não expulsá-lo, né, da loja, ele diz que vai comprar o automóvel à vista, né? E aí o tratamento muda completamente. É isso a expressão aqui, certamente. Olha só, a segunda parte do versículo 4, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Muitas vezes a gente não entende o que de fato se está dizendo aqui. O que se está dizendo aqui é: nós pensamos que o fato dele sofrer do modo como ele sofreu, de ser morto do modo como ele foi morto, era pelos seus pecados. Por isso que o povo vai dizer que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O povo olhou para Cristo e para os sofrimentos de Cristo e entendia que o que ele estava passando era castigo do modo como que Cristo estava vivendo. Não por ele ser Salvador, mas por ele ser pecador. Um ferido de Deus, homem de dores. E aí, o que então é essa revelação? Assim como na pegadinha, onde a pessoa se revela como sendo uma pessoa totalmente diferente do que as pessoas estão olhando e julgando, ele foi quem tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Enquanto nós estávamos lá, eu vou te ajudar, Cristo. Eu te ajudo a guardar os mandamentos. Na verdade, era Ele quem estava conquistando para mim e para você a salvação. Mesmo sendo Ele, aparentemente aos nossos olhos, indigno, sem beleza, sem formosura, rejeitado, desprezado, Ele fez tudo isso por mim e por você. E a surpresa para o povo é justamente Ele é o Salvador. Enquanto nós o julgávamos como sendo inadequado para qualquer coisa, um despreparado, dele não fizemos caso, como diz aqui, ele era quem nós deveríamos fazer mais caso, porque ele era o Filho de Deus. Então, em primeiro lugar, há esperança para mim e você, porque Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. E a enfermidade aqui não é só as nossas dores e as nossas enfermidades que nós temos no dia a dia, como febre, como, no caso, as complicações da pandemia ou qualquer outra enfermidade. Mas é propriamente todas as enfermidades e doenças que é decorrente do pecado. Em outras palavras, Cristo levou sobre ele as consequências do pecado que estava sobre nós. E ele levou de tal modo que ele foi, então, o enfermo no sentido de receber não só a enfermidade de um, mas de todos aqueles que foram chamados pelo Senhor. Em segundo lugar, nós vamos ver que há esperança para mim e você, porque Cristo foi traspassado pelas nossas transgressões. Versículo 5 ao 9. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve
na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. A gente viu o primeiro contraste que Isaías faz entre aquilo que o povo julga ser Cristo e aquilo que Cristo de fato é. E em segundo lugar, o contraste aqui que Isaías vai fazer é entre o que era nosso e o que Cristo fez por nós. A gente percebe isso as várias vezes que se diz nosso, nossas enfermidades, nossas iniquidades, nossas transgressões, mas sempre mostrando que foi Ele quem levou, Ele carregou, Ele sofreu em nosso lugar. E o versículo de número 4, a segunda parte, vai nos mostrar justamente que o fato dele levar sobre ele as nossas enfermidades fez com que ele fosse traspassado pelas nossas transgressões. Olha só o que diz a partir do ponto e vírgula aí, do versículo 4. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O que Deus está ensinando para o povo é que aquilo que Cristo fez foi levar sobre ele aquilo que pertencia a nós. Muitas vezes a gente vai pregar o Evangelho e, por essa falta da fé que vem da parte de Deus, como Ele mesmo diz que é um dom de Deus, a fé, a pessoa diz assim, não, mas eu não sou errado desse jeito não, para merecer o inferno. Eu trato todo mundo com educação, eu nunca matei ninguém, não gosto de falar mal de ninguém, também quando vem falar mal das pessoas para mim, eu nem ouço. E se eu ouvir, eu não espalho para ninguém. Eu não preciso dessa salvação, não. Olha, eu conheço alguém que precisa, que peça ruim. Então, para que isso não acontecesse, olha só, o versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Não há um sequer. Nós vamos ver isso, apelando à igreja de Roma, vai dizer que não há um sequer que faça o bem. Não há ninguém que deseje o bem, pelo menos o bem que vem da parte de Deus, o bem que agrada a Deus. E Tiago vai dizer que se há alguma coisa que nós fazemos sem Cristo que é bom, nós só o fizemos pela graça de Deus sobre nós, mesmo que nós ainda somos incrédulos. Essa mesma graça que faz com que haja sol, chuva, saúde, faz com que as pessoas sejam bem-sucedidas em seus planos, em seus esforços, é a mesma graça com que conduz elas e capacita a não ser tão ruins e tão pecadoras como poderiam ser se fossem entregues a si mesmo. Então, o que Isaías está mostrando aqui é que todos nós, não há nenhum sequer que escape disso. Disso que, do viver desgarrado como ovelha, e esse desgarrado aqui é justamente alguém que transgrediu a palavra do Senhor, que vive em rebelião e num relacionamento com o Senhor. O desgarrado, então, como ovelhas, e a gente sabe quem é o nosso pastor, por causa do Salmo 23, por causa do Salmo 103, é o Senhor. Ele é o nosso pastor. E como desgarrado, nós vivemos em desobediência a Deus. E o desviado, cada um se desviava pelo caminho, significa que todos eram idólatras no modo como viviam sem Deus. Não é um desviar de, por exemplo, não deixa de ser pecado, mas quando as pessoas fazem da seguinte maneira: eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer e depois eu peço perdão para o Senhor. E isso não é o caso aqui de viver desviado. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa que já foi crente e ela fala assim, nossa, eu sou crente, só que eu estou desviado.
O desviado aqui é alguém que deixou de andar no caminho do Senhor de tal maneira que agora ele é idólatra. Não é que ele não está mais no caminho do Senhor porque ele se considera muito pecador para estar, mas é no sentido de que ele trocou Deus por outra coisa. E aí, estava conversando hoje pela manhã, um Deus que não é novo, mas que está mais em ênfase nos nossos dias, é a felicidade. Se te faz feliz, então faça. Se te faz sentir feliz, não há lei, não há regra, vá em frente. É um Deus, porque é a resposta, é o que me capacita, é o que me dá força, é a minha motivação, é a alegria. Então, a alegria para mim é tudo. Se eu não estiver alegre, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas tudo que eu fizer, se for com alegria e pela alegria, em ser feliz, então tudo está valendo. O problema, como nós estávamos conversando pela manhã, é que se nós formos ser coerentes com esse Deus, alegria, as coisas, na verdade, ficarão piores do que as pessoas dizem que ficaria melhor se caso todo mundo fizesse o que dá alegria. Um caso muito simples que faz a gente entender essa incoerência desse Deus alegria é com relação às nossas leis. Se uma pessoa que comete crime, se um pedófilo, por exemplo, entende e crê que o que faz ele ser uma pessoa feliz é cometer seus atos de pedofilia, e se nós cremos que de fato todos devem viver felizes e fazer o que dá alegria, como nós vamos questionar, como nós vamos punir uma pessoa por ela estar fazendo o que dá alegria a ela? Ou como você, como pai e mãe que ensina seu filho a fazer tudo que para ele faz ele sentir feliz, poderá de alguma forma defendê-lo de qualquer outra pessoa que tente algo contra seu filho, contra sua filha. Então, isso é idolatria. É quando nós colocamos a nossa motivação e o significado da nossa vida em algo, que no caso que nós estamos falando, a própria alegria. Não, se me faz feliz, está tudo certo. Mas é pecado. Não. Deus vai entender, eu estou feliz. Deus morreu na cruz para que eu fosse feliz, para que eu vivesse feliz. Não. Deus, em Cristo Jesus, o Filho de Deus não se encarnou e morreu na cruz para que nós vivêssemos felizes. Pelo contrário. Até o momento que nós vivermos aqui na terra, vai ser difícil. E as bem-aventuranças já deixa claro a própria questão do chorar. Não só chorar de tristeza, mas por quem você é. Pecador, miserável, que depende de Deus e que acha que não depende, que um dia acorda e faz tudo o que acha que é correto pela alegria. Mas não entende que Cristo é que realmente importa que nós adoremos e vivemos em prol dele. Então, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E essa iniquidade é que vai fazer com que Cristo seja traspassado. A palavra traspassado aqui, que nós lemos, ferido fatalmente. O fato dele levar sobre ele os nossos pecados não apenas faz com que ele viva triste, viva desprezado, mas faz com que ele seja ferido de um modo que ele venha a morrer. E aqui nós não estamos falando de um ser humano qualquer, estamos falando daquele que criou todas as coisas. Ele que, como João vai dizer, era o Verbo, aquele por meio do qual se fez todas as coisas e sem ele nada do que se fez se faria. Aquele então que é o doador da vida vem se encarnar e morrer em nosso lugar. Ele é traspassado, ferido fatalmente. Olha só que interessante, verso de número 7 e 6. O verso 6 vai nos comparar como ovelhas. Então,
como ovelhas, nós éramos desobedientes mais. O pastor batia o cajado aqui, a gente corria para um lado. O pastor falava, olha, é aqui, a gente escapava. Mas o verso 7 vai mostrar que há uma ovelha perfeita. Olha só, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Lembra que eu comentei na pregação do domingo passado que quando há repetições no hebraico, é porque está chamando a nossa atenção? Então, por 2 vezes se repete, não abriu a boca, no início do versículo 7, e no final, e não abriu a boca. Para mostrar que ele, diferente de mim e de você, ele foi obediente e submeteu fielmente aquilo que ele estava para sofrer. Lembra no jardim, quando ele está próximo ali de ser capturado pelos soldados, ele ora ao Senhor e ele clama ao Senhor que, se for possível, que passe dele o cálice, mas que não seja feita a vontade dele, mas a vontade do Senhor. Ali, ele não está abrindo a boca como uma ovelha que está tentando fugir do que se está para fazer. Pelo contrário, o tempo todo, no ministério de Jesus Cristo, ele começa indo de Jerusalém à Galileia, e quando ele completa ali o propósito que ele tinha na Galileia, ele retorna então para Jerusalém, sempre dizendo, olha, eu sei o porquê eu vim. E aí o povo querendo fazer Jesus a sensação da Palestina, isso não é para mim. Eu não vim para ser famoso, eu não vim para ser a sensação. Eu vim para cumprir o ministério de entregar a minha vida em favor dos pecadores, em favor daqueles que o Pai comprou pelo meu sangue. E por diversas vezes, os próprios discípulos, Pedro vai dizer, Senhor, de modo algum, o Senhor vai morrer. Não vai acontecer isso, Senhor. E o que ele responde? Retira-te, Satanás, porque você não cogitas das coisas de Deus. Ele tinha em mente e ele estava consciente, de modo que ele veio voluntariamente se entregar para levar sobre si os nossos pecados. E é por isso que ele vai ser comparado então como um cordeiro que é levado a um matadouro. Ele não tenta fugir, ele não faz nem nada que seja dificultoso para aquele que irá tirar a vida dele. Por exemplo, quando ele está sendo questionado por Pilatos, e Pilatos querendo saber, e ele não responde nada, e ele diz, olha, você não sabe quem eu sou? Eu tenho autoridade para te livrar, para te fazer ser crucificado. Ele fala assim, não, pelo contrário, você não tem autoridade sobre mim. Você tem, porque foi da vontade do Senhor que você tivesse. Mas caso contrário, você não teria. Então, ele se submete. Como, por exemplo, quando os discípulos puxam da espada para tentar ali um resgate de Cristo Jesus, e aí Cristo diz, olha, não precisa disso, guarde as espadas, porque se fosse da vontade do Pai, eu rogaria aqui, ele mandaria... Meus irmãos, quando ele fala lá legiões de anjos, era muito anjo. O Pai enviaria muitas tropas de anjo para livrar Jesus Cristo. De modo que aqueles soldados nem mesmo viria o que iria acontecer, por tanto que seria repentina o livramento de Cristo. Mas ele se submete a cada momento, a cada cuspe, a cada afronta, a cada xingamento, a cada mentira que é falada a respeito dele, a cada chicotada, a cada ferimento. Ele submete. E na cruz, quando ele está próximo da sua morte, ele não morre porque ele já não aguenta mais. Mas o que a Bíblia diz é que ele rende o seu espírito ao Senhor. Às vezes nos filmes e em nossa imaginação, parece que Cristo não aguenta mais, já deu tudo que tinha que dar, e aí então ele morre. Na verdade não é isso. Ele se rende. Senhor, está consumado. Eu cumpri tudo o que estava escrito a meu respeito.
Não há mais nada. Não há mais nada que eles possam fazer para merecer a salvação, porque eu já fiz tudo. E ele então rende o seu espírito. Como uma ovelha muda, como um cordeiro que é levado aos seus tosquiadores. E aí, ele, por juízo opressor, ele é arrebatado, ele é cortado, ele é ferido, a ponto de ser designado como um perverso pelo povo. Mas tudo isso para mostrar que era como o povo olhava para ele e não como de fato estava sendo realizado a obra da salvação. Como diz aí no finalzinho do versículo 9, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Não era no seu comportamento. Aqui Deus poderia dizer que nenhum dolo, esse dolo aqui é quando você faz algum juramento, mas já com a intenção de lá na frente trair, enganar. É quando você vende, por exemplo, um carro que já fundiu o motor umas 3 vezes, aí você dá uma tapeada no carro, o carro está funcionando por pouco tempo, então você vai vender esse carro logo, e aí a pessoa anda no carro, acha bom demais, e aí você fala, olha, esse motor é novo, nunca deu problema. E aí, isso é um dolo, é fazer um negócio com dolo, com a intenção de enganar. Deus poderia dizer aqui, se fosse hipoteticamente falando, que não se achou dolo em suas ações, mas nem mesmo em suas palavras. No modo como Cristo falava, no modo como ele ensinava, ele não fazia nada com a intenção de enganar, mas ele era verdadeiro e íntegro em todas as suas palavras, em todas as suas ações. E por fim, Cristo ele dá então a sua alma como oferta pelo pecado. Em terceiro lugar, a esperança para mim e para você, porque Cristo Jesus, ele dá a sua alma como oferta pelo pecado. Versículo 10 ao 12 nos diz assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirei o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Provavelmente o que mais nos chama a atenção quando a gente lê o versículo 10 é quando a gente lê que ao Senhor agradou moê-lo. Mas como assim? Então Deus teve prazer em castigar Jesus, em feri-lo, em humilhá-lo, em fazer com que ele fosse desprezado. O agradar aqui, meus irmãos, vai ter o significado de que a vida de Cristo foi uma oferta de Deus para Deus em nosso favor. Sabe quando João Batista está pregando e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus. A gente precisa entender que, de certo modo, o Antigo Testamento, em termos de cultura, não se encerra em Malaquias, que é o último livro, mas sim ele vai se encerrar com João Batista. Tanto que João Batista é considerado como um dos últimos profetas do Antigo Testamento, ou pelo menos nos moldes do Antigo Testamento. Então, o povo ainda tinha muito em mente quem que oferece o cordeiro, quem que oferece o sacrifício. Somos nós. E quem que oferece por nós? O sacerdote. E aí, olha para você ver que interessante. Vem Jesus Cristo como Filho de Deus, como unigênito Filho de Deus. E aí, por meio de João Batista, Deus, então, diz ao povo: este é o meu cordeiro que vai ser entregue em favor de vós.
Quando nós pensamos nisso, aí nós entendemos porque ao Senhor agradou moê-lo. Agradou moê-lo porque ele precisava ser sacrificado ao Senhor. Lembra do filho de Abraão? Isaque estava para ser sacrificado, e aí Deus então aparece: não, Abraão, entendi, compreendo que você crê de fato em mim, isso não será necessário. E o que ele provê? O cordeiro lá que está preso pelos chifres numa moitinha, para mostrar que não é o que nós oferecemos a Deus como ofertas e sacrifícios que pagam o nosso pecado. No Novo Testamento nós vamos ver que o próprio Deus dizendo que se agrada daquilo que oferecemos, porque são animais, são coisas perecíveis. Mas no caso de Deus, Ele oferece então o próprio Filho como cordeiro, como sacrifício em nosso lugar, em nosso favor. E aí, olha só, a primeira característica então dessa relação entre Cristo e Deus, ou entre Deus Filho e Deus Pai, a primeira característica que nós vemos aqui é que então Ele é moído, entregue ao Senhor como oferta dos nossos pecados. A segunda característica dessa relação entre Deus e Jesus Cristo, descrito aqui, é que a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Olha só o que diz aí logo o verso seguinte. Finalzinho do verso 10. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Essa palavra prosperará é aquela mesma usada quando Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Ou seja, aquilo que Cristo veio fazer em obediência a Deus, ele será bem-sucedido. Ele será próspero pelo fato de que ele faz não apenas como ser humano, mas como o próprio Deus. Por isso que nós lemos em Hebreus a respeito do fato de que ele foi tentado, mas não pecou. Se ele fosse um ser humano qualquer aventurando ser salvador, ele teria na verdade, ele já seria pecador. E aí na primeira oportunidade consciente ele pecaria, mas como Deus era impossível que pecasse. Ainda que como ser humano ele fosse tentável, assim como nós somos e por muitas vezes caímos em tentação. A terceira característica, Deus diz que "e eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo." Verso 12. "E eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo." O que se está dizendo aqui? Aquilo que Cristo fez para nos comprar do poder, então, do pecado, para nos libertar das trevas. Do verso 11, ele, Cristo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, o fruto do penoso trabalho de Cristo foi o fato dele ter nos comprado. Nós estudamos aqui a carta de Filemon e falamos diversas vezes a respeito do escravo Onésimo. Mas nós, como filhos de Deus, nós somos também escravos de Cristo. Nós somos também considerados servos de Cristo, porque nós somos comprados de Cristo. Então, se nós pensarmos qual é a nossa relação com Cristo, nós somos irmãos de Cristo diante de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, como diz Romanos, nós somos amigos de Cristo, porque como Cristo diz, Ele nos revela aquilo que Ele sabe fazer, mas também somos servos de Cristo. E como servos de Cristo, nós devemos a Ele obediência. E aqui é para mostrar justamente que Ele nos comprou
O seu sangue foi o pagamento para nos comprar da condenação. E é interessante porque quando diz que ele justificará a muitos, o muitos do versículo 12, e eu lhe darei muitos como a sua parte, todos aqueles que Cristo morreu para serem salvos, são aqueles que estarão com para sempre. É aquela passagem que nós conhecemos bastante, que Cristo fala que nenhum daqueles que o Pai deu a ele, ele irá perder, mas que ele irá ressuscitar no último dia. Então, a partir do momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, acabou. Como diz Romanos, não há nada que possa nos separar de Cristo Jesus. Não há mais o diabo que possa fazer qualquer artimanha, qualquer obstáculo para nos separar de Cristo Jesus. Nem mesmo a morte, porque agora Cristo venceu a morte. De modo que, assim como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Então, entenda isso, Cristo te comprou para a eternidade. O sangue dele foi derramado para que você e eu não vivamos aterrorizados, contando com a possibilidade se eu serei salvo ou não. Se você conta com essa possibilidade, provavelmente na sua cabeça o sangue de Cristo não há tanto valor, porque nós consideramos que algo precisa ser feito. A minha vida não está tão de acordo, então não serei salvo. Não. O que ele fez foi de uma vez por todas. E como ele encerra dizendo: contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O credo apostólico que nós aprendemos lá com os apóstolos é que Cristo agora, nesse exato momento, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, além de Cristo ter conquistado tudo isso por nós, a salvação, ele permanece agora diante de Deus, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Além do Espírito Santo que já intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Meus irmãos, não há nada a ser feito. E essa é a loucura da pregação. É crer que tudo foi feito gratuitamente, necessitando fé para receber isso como dádiva de Deus, como presente de Deus, como o amor imerecido de Deus por mim e por você. A mensagem do Natal é isso. Certa vez, para encerrar, vou contar essa ilustração. Eu estava assistindo um jornal de Goiânia, e aí eles estavam fazendo uma reportagem lá na 44, aquela região ali que vende bastante roupas, e a repórter disse assim: nós estamos no mês em que nós comemoramos o nosso Salvador, porque Ele veio nos trazer esperança, porque Ele veio transformar as nossas vidas. E quem é o nosso Salvador? Aí ela fez uma pausa. O 13º. Então, para muitas pessoas, o Natal não é comemorar a obra de Cristo em nosso favor, mas é o momento de gastar, de comprar presente, ganhar presente, comer muito bem, visitar todo mundo, ver todo mundo, as luzinhas, os piscas-piscas. Então, é um mês bonito demais. E muitas vezes nós, como cristãos, corremos o risco de nos reunir em família e não ter nem mesmo um momento para talvez o muito seria orar agradecendo pelo alimento, ou agradecer pelo nascimento de Cristo há 2000 anos atrás. Mas, pelo menos, olha, Natal é o nascimento de Cristo. Às vezes a gente está tão com fome que não ora para comer, já está tarde, ou então quer revelar logo o amigo secreto, e muitas vezes a nossa cultura passa por cima de tudo aquilo que realmente nós deveríamos estar comemorando. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus capacite as nossas vidas para que possamos
reconhecer que nós somos essas ovelhas desgarradas, mas que Cristo fez tudo o que era necessário em nosso lugar, em nosso favor. E que se hoje nós comemoramos o nascimento de Cristo, com alegria, com prazer, é porque Ele já nasceu em nossos corações. Nasceu há 2000 anos atrás, mas nasceu também em nosso coração, de modo que Ele reina, de modo que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não o menino Jesus, Ele já cresceu, já está adulto, mas como o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que morreu e que agora vive para sempre, e que nos chama a viver eternamente com Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Convido os irmãos a ficarem de pé para nós encerrarmos orando. Pai, graças te damos pela alegria que é de ouvir a mensagem do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, aquilo que foi feito por nós quando nós éramos pecadores, ímpios, inimigos do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque mesmo vivendo desgarrado e longe do Senhor, aprove ao Senhor ir ao nosso encontro, nos resgatar, nos socorrer e nos livrar da condenação e do inferno. Hoje nós habitamos com o Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor. Que nesse Natal possamos trazer à memória o nascimento de Cristo, a obra de Cristo, a salvação em Cristo Jesus, a esperança de pessoas tão antigas como de Moisés, como de Abraão, como de Noé, que ouviram dessa mensagem, mas que não teve a oportunidade de vê-la concluída. Mas nós, que já passamos do tempo da realização do nascimento e da morte e ressurreição de Cristo, nós olhamos para o que aconteceu e nos alegramos, porque o Senhor cumpriu a Tua promessa. E em Cristo Jesus o Senhor nos salvou e nos livrou do pecado e da condenação que estava sobre nós. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.